John Wayne Bobbitt e a esposa Lorena ficaram famosos nos Estados Unidos e no mundo após a noite de 23 de junho de 1993. Ela cortou o pênis do marido com uma faca de cozinha enquanto ele dormia. Depois, saiu de carro e jogou o órgão pela janela. O episódio virou uma grande batalha judicial. Bobbitt foi acusado de violência sexual contra Lorena e ela teve que responder pela mutilação do próprio companheiro. Tudo virou um grande circo midiático. It's one of the most talked about stories of the year. The case has struck a nerve. The sordid details of a marriage gone berserk. The Bobbitts could only get more attention if they were starring in a TV movie. The 24-year-old manicurist from Venezuela is accused of severing the penis of her husband, 26-year-old John Bobbitt, while he was sleeping. Para no fim, os dois serem absolvidos. Os mais velhos na produção aqui do podcast, o que não inclui o Enzo, claro, logo lembraram do caso Bobbitt quando souberam do que tinha acontecido em Atibaia no final de 2023. O caso lembra muito o de Tony e Dai, mas tem uma diferença. Na história do casal norte-americano, o pênis de Bobbitt foi achado e reimplantado. Ele até chegou a fazer um filme pornô depois disso, e teve senso de humor suficiente para criar um trocadilho com o nome. O filme se chama John Wayne Bobbitt Uncut. Na tradução para o português, John Wayne Bobbitt sem cortes. Um desfecho até engraçado. Eu sou Camila Olivo e neste episódio vou te contar sobre uma grande diferença entre o que aconteceu na gringa e o caso no interior de São Paulo. O Tony não pode passar por um reimplante porque, você já sabe, o pênis dele foi descarga abaixo numa privada. Mas ainda assim ele acredita num final feliz. Você está ouvindo Tony e Dai, uma produção do Metrópolis. Embora desde o começo Tony tenha entendido que chegar no hospital sem ter levado o pedaço do pênis que foi decepado impediria um reimplante, ele nunca deixou de ser otimista. Quando os repórteres Arthur Rodrigues e Enzo Marcos falaram com ele pela primeira vez, o Tony estava super empolgado com a possibilidade de um outro tipo de cirurgia, a reconstrução peniana. É um procedimento que custa caro, mas ele já tinha negociado atendimento médico por intermédio de um apresentador de TV famoso. Eu conversei com o médico lá, o médico já viu, já olhou e falou assim, não, fica tranquilo que dá para fazer o implante, né? Ele já viu tudo. Aí o que ele pediu agora foi, aí já fez ultrassom, através do primeiro ultrassom que eu fiz, ele já viu, falou, não, a gente viu aqui que a parte interna tá preservada, né? Eles falam, como chamam, o saco escrotal tá preservado. Então, tipo assim, ele falou assim, dá para fazer a cirurgia. Apesar do otimismo, a situação é bem complexa. O urologista César Câmara conversou com Enzo e explicou como seria uma reconstrução de pênis no caso do Tony. O membro dele ele não existe mais, né? O dele já está completamente inviável, né? Então, o que vai precisar ser feito agora, na verdade, é uma reconstrução, né? Uma cirurgia reconstrutiva do genital para transformar aquela região, para que aquela região tenha um formato parecido de um falo, ou seja, uma faloplastia, né, de um pênis, e eventualmente pode ser colocada uma prótese internamente para que ele possa ter relação sexual. Mas é um processo totalmente diferente do que um reimplante de pênis, entendeu? Uhum. E como é que funcionaria, então, esse processo? A faloplastia é um procedimento para reconstruir, né, um pênis que não existe. Então, isso geralmente é feito por um cirurgião plástico. Inicialmente, ele trabalha com um urologista também, por causa da região pélvica, mas essencialmente é um cirurgião que trabalha com cirurgia reconstrutiva, né? São utilizados retalhos para se fazer isso, pode ser da coxa, pode ser do braço, pode ser, às vezes, retalho de costela ou do abdômen. E esses retalhos aí,
eles, depois de um tempo, eles são retirados do local e são girados, rodados, né, para que eles fiquem na região mais próxima possível de onde estava o pênis que foi amputado, entendeu? E aí, num segundo estágio, ou até no terceiro estágio, pode-se pensar na instalação de um dispositivo que dê rigidez para esse tecido, entendeu? O médico explicou que é um processo longo. São ao menos 6 meses entre a cirurgia e a reabilitação. Ah, entendi. E aí, depois desses 6 meses, o membro ele é reconstruído, mas ainda não tem, digamos assim, vida, né? Ou já tem assim, já faz parte de tudo. O que é ter vida, né? Ter vida significa que o tecido que foi reconstruído, no formato mais ou menos parecido com o do pênis, com um aspecto parecido com o do pênis, ele é um tecido viável, então ele tem a temperatura, tá ok, ele tem sensibilidade, mas não é a sensibilidade, a temperatura do pênis que ele sentia, entendeu? Não ter um pênis não impede o Tony de sentir desejo sexual. E o ato sexual não é só a penetração, né? Ele disse aos nossos repórteres que até consegue chegar aos finalmentes. Só não detalhou com quem isso aconteceu. Então, eu acho que, eu sinto atração normal. A única coisa que vai fazer falta, se eu tiver com uma mulher, por exemplo, com ela, assim, no começo de ter uma relação, eu não tendo, é só a questão de não ter como penetrar. Mas o resto, normal, eu consigo, assim, no final, assim, consigo, como se diz, consigo ejacular, consigo gozar normal, entendeu? Como cortou na época, tava errado também, tipo assim, ela cortou, mas aí cortou da base pra fora, né? Então, pra dentro ali, né, que tem uma parte, pelo que o médico falou, acho que tem uns 2, 3 centímetros pra dentro ainda. Enquanto, tipo assim, se eu ficar excitado, é como se ficasse duro. Pro lado de dentro eu sinto aquela ereção, entendeu? Como eu disse lá no comecinho do podcast, você percebeu que o Tony fala sobre esse assunto com total desprendimento. E a questão sexual não foi a única impactada por esse tipo de amputação. O Tony precisou se habituar à nova realidade em outras situações. Para fazer xixi, por exemplo, ele agora é obrigado a sentar no vaso. Naquela entrevista que a Daiane deu ao jornal O Globo, ela garantiu que a falta do pênis não atrapalharia o amor do casal. Se ele me quiser, eu quero. Até porque eu não me apaixonei pelo pênis do Gilberto e sim pela pessoa bondosa que ele é. Essa é a leitura da Rafaela Lima de um trechinho da entrevista que a Dai deu em 2024. Como eu te contei em episódios passados, enquanto a Dai esteve presa, os encontros dos dois durante as visitas do Tony na penitenciária eram por meio de um parlatório, uma salinha em que a comunicação é intermediada por um vidro que separa o detento do visitante. Não tem contato físico. E nessas conversas frente a frente, o crime era um assunto meio lateral. Mas o Tony não pretendia deixar essa conversa de lado para sempre. Eu falo para ela, né, tipo assim, ó, eu já falei várias vezes, eu falo para ela na carta, que eu me arrependi do que eu fiz com você, a traição, e ela também fala que ela se arrependeu do que ela fez, que foi a pior coisa da vida dela, né. Tipo assim, mas tipo assim, detalhes a gente não conversa muito, né. Certo, assim, vai ser um assunto, ou vocês preferem... Não, eu acho que depois que eu estiver com ela, vai ter que ter um momento que a gente vai ter que, por mais que seja assim, difícil até pra ela, assim, a gente vai ter que tocar num assunto, vai ter que conversar, né? Então, conversas, tipo assim, que nem eu já falei pra ela, né, de provar pra ela que eu realmente me arrependi, né? Tentar explicar pra ela como aconteceu a parte, não sei se ela vai querer ouvir essa parte de como foi a traição, né, o que aconteceu. E com certeza eu falei, né, eu tenho curiosidade, coisas que só ela sabe dizer, no dia do acontecido ali, né... O que era aquela borracha, aquela pessoa? Nesse desejo que o Tony tinha de esclarecer o assunto, ele parecia muito preocupado em se mostrar arrependido, mais até do que entender o que a Dai havia feito. O Arthur e o Enzo conversaram com a psicóloga e psicanalista Marisa Cominos para entender um pouco do que pode se passar na cabeça dele. Para ela, parte do que norteia o discurso do Tony tem a ver com religião.
Então eu acho que está um pouco ligado a essa culpa, essa questão religiosa também. E se a gente parar para pensar ali, o que aconteceu, né? Ele fez alguma coisa antes. Então ele tem uma culpa ali. Aí pegando a psicanálise... Essa culpa que a psicóloga cita tem a ver com aquele caso que o Tony teve com a sobrinha na época em que ela tinha só 15 anos. Eu já te contei que esse caso também foi investigado, mas acabou arquivado porque a polícia concluiu que a relação sexual foi consensual e não configurou estupro de vulnerável. Então, se eu for entrar nisso, ele fez uma coisa errada, né? Ele traiu ela com a sobrinha dela, então ele precisa ser punido por isso. Então, quando, né, tem essa questão física aí, né, que é o corte do pênis dele, ele só, aquilo ali acaba com a culpa dele. Na época em que a Day estava presa, a psicóloga levantou a possibilidade de que a relação do casal naquela situação fosse mais idealizada do que real. Eles retomaram o relacionamento primeiro por meio de uma troca de cartas. O Tony recebia os textos escritos à mão, em papel almaço, um tipo de papel que os incas usavam para fazer trabalhos escolares, antes de tudo ser escrito no computador e impresso em folha 4. Essas folhas eram decoradas com coraçõezinhos em volta, com uma vibe adolescente apaixonada. Eu te amo e quero não só dizer, mas demonstrar com atitudes cada dia o amor que sinto por você e o quanto é importante para mim cada minuto que passa ao seu lado. Tudo o que aconteceu estou pedindo para Deus que eu esqueça de verdade, porque eu te amo e te quero demais. As coisas ruins ficaram para o passado, que somente as coisas boas e a felicidade possam estar entre nós, para que possamos reconstruir nossa vida e nossa família. Te amo e te admiro pra caralho. Esse é o trecho de uma carta escrita em 3 de fevereiro de 2025, com caneta de tinta vermelha. A gente fez uns ajustes na pontuação, que é meio caótica na versão original. No final da carta, a Day escreve entre 3 corações: Te amo, Nogueira. Ela chama o Tony de Nogueira, que é o sobrenome dele. Mas é muito difícil também, porque agora, é o que você falou, você usou um termo bom, platônico, né? Eles são separados, né? Então fica uma coisa mais idealizada. Agora, a vida prática é outra, né? Porque, por enquanto, ela está também numa situação vulnerável na prisão. Então, talvez essa coisa de cartas de amor, de perdão, seja uma fantasia ali para ela dar conta desse dia a dia dela. Esse projeto, que até então era idealizado, tinha o sonho de uma festança. A Daiane vestida de noiva e o Tony esperando ela no altar. Com muitos amigos, família, fotografia e até filmagem. Tudo isso custa dinheiro. E o trunfo do casal para realizar esse sonho seria negociar uma entrevista exclusiva da Day. A esperança do casal vem da promessa de um jornalista e apresentador de TV. Ainda em 2024, ele prometeu televisionar o casamento. O Tony contou que o médico com quem ele já tinha se consultado e que faria a cirurgia de reconstrução do pênis também era parte do pacote. Com a demora para que esses planos se concretizassem, nas últimas conversas que o Arthur e o Enzo tiveram com o Tony, ele parecia meio desanimado até. E o sonho do casamento sempre teve uma aura de desconfiança no círculo familiar deles. A serenidade com a qual o Tony lida com o assunto e reafirma o amor pela Day não pega muito bem.
Muita gente acha muito estranho isso. Muito estranho por conta que uma coisa que ele perdeu que é difícil. Mas se os dois se amam e os dois querem ficar juntos, quem somos nós para falar não? A gente teme, né? Porque a gente não sabe o que está no coração do homem. Né? O coração do homem, minha mãe sempre falou que é terra que ninguém se anda. O coração do homem é terra em que ninguém pisa. Eu nunca tinha ouvido. E fui até procurar na internet para saber se é um ditado popular ou se é coisa de família. Descobri um monte de referências a essa frase que a Cristiane, irmã da Dai, me apresentou. A mais citada é uma interpretação da Bíblia. No livro de Jeremias tem uma passagem que diz que o coração é mais mentiroso e traiçoeiro que qualquer outra coisa. O coração do homem é terrivelmente cheio de maldade. E aí o versículo continua dizendo que ninguém é capaz de entender o tamanho dessa maldade, só o Senhor, que avalia os pensamentos do homem para dar a cada um a justa recompensa. Voltando à desconfiança nos sentimentos do casal, ela é compartilhada por mais pessoas da família. O Tarjan, filho mais velho da Dai, tem uma pulga atrás da orelha. Por mais que eles tinham uma relação boa, mas aconteceu muita coisa e eu acredito que depois do que aconteceu é difícil reverter a situação, entendeu? Voltar ao que era antes. Mesmo assim, o Tarjan acha que o casamento vai mesmo rolar, mas ele não apoia não. A questão da reconciliação entre eles, você acredita, apoia, não acredita? Como é que você vê isso? Eu acredito que vai acontecer, porém não apoio, né? Mas se rolar uma celebração do jeito que a emissora de TV prometeu, será que o filho vai perder essa festa? Boa pergunta. Eu tenho que decidir ainda. Tem que ver como que vai fluir até lá. A tia do Tarjan, que é super cética com as chances do casal, acha que a festa vai flopar. Não vai ter quase nenhum convidado presente, mas ela garante que vai. Então, eu acredito que no casamento, se acontecer esse casamento aí, eu acredito que vai ter assim, contado no dedo, umas 4 pessoas. Você vai? Eu não vou abandonar minha irmã nunca. Não sei se o filho dela vai, mas eu não vou abandonar ela nunca. Acredito que se os dois voltar, vai ser uma família, meio que vai ficar sozinho os dois, sem família nem de um lado nem do outro. Porque a família dele também não aceita ela. No início de novembro de 2025, logo que este podcast foi lançado, a Dai conseguiu a liberdade condicional. Mas antes, ela já tinha sido beneficiada com uma saída temporária. E aí ela foi tentar limpar a barra com a família do Tony. Teve um encontro com o sogro e parece que foi tudo bem. Foi tão bem que ele até prometeu ajuda para montar uma cozinha para a Dai começar a vender marmitas na vida pós-prisão. Cozinhar ela já sabia. E aí na prisão, ela fez um curso de empreendedor de pequenos negócios do Senac. Isso é um plano de curto prazo porque a Dai não abandonou o sonho de, um dia, estudar enfermagem. No relatório assinado por uma psicóloga que embasou a decisão de soltura da Dai, a profissional conta que a detenta manifestava o desejo de se casar com Tony na presença dos pais dele. E o filho mais novo dela iria morar com o casal naquela casinha anexa à dos sogros em Atibaia. A justiça acreditou nas boas intenções e livrou a Dai de cumprir todos os 4 anos, 8 meses e 26 dias de pena. Ela foi solta depois de menos de 2 anos na cadeia, exatos 683 dias. A gente começou a apuração para este podcast bem antes disso, em abril de 2025. Quando o primeiro episódio estava para ser lançado, o Enzo notou uma foto diferente no status do Tony no WhatsApp. Ele estava usando uma foto de casal e parecia uma imagem recente,
Os cabelos da Day estavam bem mais longos do que na época em que ela foi presa. Foi assim que a gente desconfiou que algo havia mudado. Por mensagem, o Tony confirmou a soltura dela e não quis falar mais do que isso. Mas no Instagram, desde então, o Tony ostenta a felicidade com o reencontro do casal. Ele reveza fotos deles com mensagens religiosas que falam em perdão e recomeço. Além da mensagem do Tony, o Arthur conseguiu comprovar a soltura da Day tendo acesso aos documentos sigilosos do processo. Com essa nova informação, a gente acabou tendo que recalcular a rota do podcast. Decidimos adiar a publicação deste último episódio para tentar conversar com a Day. Então, mais uma vez, bora para Atibaia. Eu acho. É aqui. Direito. É aqui. Vixe, tá difícil, hein? Vixe, será que tem que pegar mais um embalo? Arthur e Enzo pegaram a estrada numa sexta-feira pela manhã. A estratégia era bater na porta e pedir uma entrevista para Day, assim mesmo, na cara de pau. Como era uma aposta incerta, eles usaram microfones pequenos, discretos e já chegaram gravando tudo. Por isso, você vai notar que em alguns momentos a captação de áudio não está perfeita. Boa. Você que é amigo dele, chama ele aí. Beleza. Calma, cachorro. Tudo bem? Ô, de cara! Tudo bem? Opa! Eu sou o Enzo, tudo bem? Você é a Daiane? Na porta daquela mesma casinha inacabada onde o Tony antes recebeu os repórteres, a Day apareceu com uma vassoura na mão, bem no meio dos afazeres domésticos. Eles ficaram assim, ela meio dentro, meio fora da casa, o Arthur e o Enzo do lado de fora do terreno, sem avançar muito. Você é a Daiane? Esse aqui é meu amigo Arthur. A gente é repórter do Metrópolis, tá fazendo um podcast. Não? Mas é questão da justiça? Não, é porque eu tô fazendo um trabalho aí que exige exclusividade, então eu não posso dar entrevista pra vocês. Entendi. Você chegou a ouvir nosso podcast, não? Não. A gente fez até um episódio contando toda a sua história. Ficou bem legal. Bom, eu sei disso, o esposo falou, mas eu não posso mesmo falar com vocês. Infelizmente eu não posso. Entendi. A Day vestia roupa de ficar em casa, um short curto e justo, tipo de usar na academia, e um top listrado rosa e preto. Os cabelos estavam presos e os meninos acharam que ela parecia bem arrumada, com o rosto maquiado. Chamou a atenção deles especialmente a simpatia da Day. Antes dessa conversa, tudo o que a gente tinha dela eram fotos nas quais ela nunca aparecia sorrindo. Mas ali, mesmo para dizer que não iria dar entrevista, ela foi simpática. Mas você tá bem? Tá tudo bem, né? Ótimo. Que bom. Tô maravilhosa. Tô em liberdade, isso que mais importa, né? Se livrar da cadeia depois de mais de 1 ano e meio deve dar uma baita sensação de felicidade. Mas ficar mais de 1 ano e meio na cadeia é um novo trauma em uma vida já cheia de marcas. Nas redes sociais, o casal aparece recuperado do passado. Tem lá as fotos das mãos entrelaçadas com alianças nos dedos, o jantar com vinho e estrogonofe, uma felicidade para todo mundo ver. Mas essas imagens não revelam o íntimo, o que se passa na mente de cada um deles. 2 pessoas já atravessadas por tanta coisa, entre elas um crime. O coração do homem é terra em que ninguém pisa, nos ensinou a Cristiane, irmã da Day.
A gente não conseguiu nenhum detalhe sobre o que é esse trabalho com exclusividade. Não sabemos se é aquele acordo antigo com o apresentador de TV ou se não tem nada a ver com isso. Mas o fato é que para bancar os sonhos, o casal precisa de dinheiro. Tem aí uma festa de casamento e uma cirurgia complexa de reconstrução peniana na lista de prioridade dos dois. Se um dia isso acontecer, quem sabe eu volto aqui para te contar. Da festa, da cirurgia e do que mais vier de uma nova história de Tony e Dai. Este episódio usou áudios da rede norte-americana ABC. Você acabou de ouvir o Tony e Dai, um podcast do Metrópolis. O Arthur Rodrigues e o Enzo Marcos fizeram a apuração da reportagem de todos os episódios. O Arthur também fez os roteiros, junto com a Camila Olivo. A edição e coordenação são de Fábio Leite. Na parte técnica, Gui Primola e Carla Sena foram responsáveis pelo design. A gravação de áudio ficou a cargo de Arthur Rodrigues, Enzo Marcos, Joelto Mata e Rodrigo Freitas. O tratamento e a edição de áudio foram feitos por Joelto Mata e Rodrigo Freitas. A editora-chefe do Portal Metrópolis é Márcia Delgado. Olívia Meirelles é a diretora de Operações e Inovação e o diretor de redação é Otto Vale. A CEO do Grupo Metrópolis é Lilian Tarran.